A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Como eu tinha prometido para vocês, que eu gravaria aí alguns vídeos, né? Na verdade são 7 vídeos sobre as igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse. E considerando que a interpretação para essas 7 igrejas, para essas 7 profecias lançadas às 7 igrejas da Ásia, elas são atemporais e que elas seguem uma ordem cronológica partindo desse ponto, não somente para as 7 igrejas daquela época, mas entendendo que as 7 igrejas citadas no Apocalipse, elas são 7 eras da igreja cristã, ok? Partindo do princípio a igreja de Éfeso e chegando ao final a igreja de Laodiceia. Então, se a gente começar pela igreja de Éfeso, então será a igreja dos primeiros séculos do cristianismo, ok? Século I e século II do cristianismo, mais especificamente. E então são 7 igrejas, 7 eras e 7 interpretações e 7 aplicações para o nosso tempo, ok? Esse é o objetivo, porque a gente quer falar de Apocalipse, e quando a gente fala de Apocalipse, a gente está falando do final dos tempos, ok? Eu considero a igreja de Laodiceia mais importante de todas. Então, quando eu fizer o vídeo da igreja de Laodiceia, talvez eu demore um pouco mais. Eu quero ser um pouco breve nesses vídeos que eu vou fazer a respeito das igrejas, mas também não posso deixar passar batido muitas coisas importantes e relevantes, ok? Vamos lá, vamos falar da igreja de Éfeso, ok? Nesse vídeo vamos falar da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela está lá em Apocalipse capítulo 2, né? Quando começa a falar das igrejas, né? Eu tenho algumas anotações, eu estou com o meu computador aberto e eu vou falar algumas coisas. Depois vocês podem comentar no vídeo, vocês podem dar um joinha, vocês podem contestar o vídeo, vocês podem, fiquem à vontade, ok? Vamos lá falar um pouco do contexto da igreja de Éfeso, quando a carta que Paulo escreveu para ela, aliás, quando a carta que João escreveu para ela, o que estava acontecendo, quem era essa igreja, né, que cidade era essa, né? Se você quiser saber um pouco mais sobre a igreja de Éfeso, não no contexto do Apocalipse, mas já no contexto do apóstolo Paulo, que ela é muito rica, a carta aos Efésios, ela é muito rica nesse sentido de nos dar informações a respeito da cidade de Éfeso e da igreja de Jesus que estava naquela localidade, né? A igreja de Éfeso, ela era uma igreja muito importante, porque ela estava numa cidade muito importante. Então era uma cidade muito próspera, era uma cidade comercial, era uma cidade também que tinha o templo da deusa Diana, portanto era uma cidade muito idólatra e uma metrópole muito grande, né? Então, aproximadamente 52 depois de Cristo, Paulo passou por aquela cidade, né? Durante a sua segunda viagem missionária, né, levando alguns irmãos com ele, e começaram a evangelizar aquela cidade, ok? Em Atos 18 e 19. E várias pessoas, vários cristãos, né, vários personagens bíblicos passaram por aquela cidade evangelizando e trabalhando com a igreja de Éfeso, né? Entre eles Priscila e Áquila, entre eles o próprio apóstolo João, que escreveu o Apocalipse também, um judeu chamado Apolo também, que era um grande servo de Deus. Enfim, uma igreja que foi muito trabalhada, muito promissora, e ela se tornou a mãe de muitas outras igrejas, tá? Na cidade de Éfeso, tá bom? Vamos lá. Paulo trabalhou muito tempo, né? E na igreja de Éfeso, por pelo menos 3 anos aí, ele ficou na cidade de Éfeso até quando ele pôde, né? Porque Paulo, ele era uma pessoa que ele não passava a mão na cabeça de ninguém, então ele era muito correto dentro daquilo que ele recebeu do Senhor. Paulo ele não fazia concessões. Então, as igrejas que ele fundou,
a priori eram igrejas extremamente saudáveis. Depois, né, foram se misturando, até porque ele, por causa das suas tantas prisões, ele não poderia dar tanta continuidade, estar presente com eles, né? E todos os que ele colocava, né, sobre a liderança também eram pessoas que eram convertidos, mas não tinham muito tempo de crente, né? E a obra como um todo, a própria pregação do evangelho, a própria igreja de Jesus, ela estava iniciando. Então ela estava iniciando com aquilo que tinha, ok? Eram 12 apóstolos para o mundo inteiro. Então eles levantavam lideranças, mas o próprio evangelho era um evangelho novo. Então todo mundo estava aprendendo. Hoje a gente tem uma noção muito abrangente do que é o evangelho, mas na época eles estavam recebendo do Senhor e colocando em prática, recebendo do Senhor e colocando em prática. Então existiam muitas dificuldades, né? Então Paulo ele conseguiu ficar mais ou menos 3 anos em Éfeso e partiu para outra missão, e a igreja continuou. E a igreja ela foi muito promissora, né? No ano 60, ou seja, 60 a 63, deixa eu ver quanto tempo depois, uns 8 anos depois que Paulo ele tinha fundado a igreja de Éfeso, ele envia a carta aos Efésios. Então a carta aos Efésios foi enviada para a igreja aproximadamente de 60 a 62 depois de Cristo. Ok? E Paulo, nessa carta aos Efésios, ele vai ensinar os irmãos da igreja de Éfeso acerca do significado, das implicações práticas da vida, do ser igreja, né? Do ser cristão. É uma carta muito rica, eu recomendo que você leia junto com esse vídeo que eu estou fazendo, que isso desperta uma curiosidade de você em conhecer o que era a igreja de Éfeso. E você leia a carta aos Efésios, né? A gente costuma ter essa referência da carta aos Efésios somente de Efésios 6, né, que fala sobre as armaduras de Deus. Mas existem muitas outras coisas, muitas outras informações que a gente pode perceber quando você lê, e você vai ter uma visão muito mais abrangente do que é essa igreja, do que era essa igreja, ok? E em Apocalipse 2, no versículo 21, né, agora já em Apocalipse, e aí para a gente ter uma noção mais abrangente, quando o apóstolo João ele escreve para a igreja de Éfeso na carta de Apocalipse, ele manda essa carta para a igreja, a gente já está no ano 90 da era cristã, aproximadamente. João foi o apóstolo que mais viveu, acredita-se que ele viveu perto dos 100 anos, tá? Então, ele escreveu essa carta quando a gente estava na era 90 da era cristã, no ano 90 da era cristã. E é muito interessante porque daí a gente fazendo um apanhado entre a carta de Apocalipse, capítulo 2, e a carta que Paulo escreveu aos Efésios, a gente tem uma lacuna aí de quase 40 anos, né? Então, quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele está escrevendo para a primeira geração de crente. A igreja, quando Paulo escreveu essa carta, tinha 8 anos de existência. Então, Paulo escreve a carta aos Efésios para a primeira geração de crente da igreja de Éfeso. E o apóstolo João, ele vai escrever o Apocalipse, a carta de Apocalipse 2, né, versículo 1 em diante, ele vai escrever essa carta para a igreja de Éfeso, mas já para uma segunda geração de crente. Porque se passaram quase 40 anos desde a primeira carta. Então, são outros tipos de crente. Não é a mesma, a gente não tem a mesma configuração da primeira igreja que Paulo escreveu. Ok? É muito importante a gente atentar para isso, para a gente entender por que é tão diferente, né? Vamos lá. Quando Paulo escreve para os Efésios, e agora a gente vai... Aliás, quando João escreve a carta para a igreja messiânica, para a comunidade messiânica de Éfeso, ele escreve assim: eis a mensagem daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda pelas 7 menorá de ouro. Ele está falando, já como é a primeira carta, ele está falando das 7 igrejas, das 7 menorá.
Porque ele vai falar dos 7 castiçais e de tomar o castiçal da mão daquele que não o representar fielmente. Ele diz assim, ó, eu sei o que você tem feito e quão arduamente trabalhou. Deus está falando com a igreja de Éfeso, está falando para ela que ela era uma igreja que trabalhou muito. Como eu disse, a igreja de Éfeso ela foi mãe de muitas igrejas. E Jesus está destacando isso nela. Eu sei o que você tem feito, quão arduamente trabalhou, quanto perseverou e que você não pode tolerar homens ímpios. Por isso pôs à prova os que dizem ser emissários ou apóstolos e não são. Nessa época, na verdade, desde a primeira década da igreja, já surgiu falsos profetas, falsos missionários, falsos pastores, falsos apóstolos. Mas a gente agora está falando de uma segunda geração de crente. Os apóstolos, a maioria nessa época já tinham morrido. Então o que ficaram foi as referências, né? E eles estavam falando que eles ainda mantinham essa fidelidade, esse discernimento de pôr à prova aquele que é crente e aquele que não é, aquele que se diz pastor e não é, aquele que se diz um apóstolo e não é. Ele está falando disso, e Jesus sabe disso. Jesus está elogiando a igreja por isso. Essa segunda geração de crentes, Jesus está elogiando por isso. Ok? E descobriu que eles eram mentirosos. Você é perseverante e tem sofrido por minha causa sem se abater. Glórias a Deus. Mas eu tenho isto contra você. Meu Deus. Lá vem. Você abandonou o seu amor inicial. Jesus está falando para a segunda geração de crente. A primeira geração de crente era uma igreja fervorosa. Mas a segunda geração de crente já era uma igreja mais formal. Ela abandonou seu primeiro amor. E abandonar o primeiro amor é cômodo e é fácil de abandonar quando a gente está em paz. Ou quando a gente acha que o nosso trabalho, que a gente já fez muito. Quando nós achamos que fizemos muito já pelo Senhor, quando nós achamos que fizemos muito pela obra, o nosso amor se esfria. Ok? Porque, como eu falei, agora a igreja de Éfeso é uma grande igreja. Ela é mãe de muitas outras igrejas. E isso deu um comodismo para ela. Por ela já ter feito muito. E Jesus elogiou ela por isso. Agora o amor vai se apagando. Ela se torna mais ortodoxa. Ela se torna mais informal. Ela se torna mais fria. Ok? E esse é um dos motivos, né? A perda do primeiro amor. Vamos lá. Você abandonou o seu amor inicial. Portanto, lembre-se de onde você estava antes de cair. Jesus fala assim, ó, faça uma retrospectiva. Qual foi a melhor época da tua vida? Qual foi a melhor época de você como igreja? Como foi? Como que você chegou a esse ponto de estar se apagando da minha presença? Como você chegou? Isso não fala tão forte conosco, meu Deus. Eu fico pensando, às vezes a gente vai levando a nossa vida cristã e sem fazer uma retrospectiva de quem a gente foi e aquilo que a gente tem se tornado. E aqui eu já estou fazendo uma aplicação prática do texto para a nossa vida. Para nós nos pensarmos como igreja, né? Como que a gente começou a nossa caminhada e como que a gente está. Né? Lembre-se de aonde você caiu. Afaste-se desse pecado e faça o que praticava antes. Caso isso não aconteça, virei a você e tirarei a sua menorá do lugar dela. Isso é uma coisa muito importante. Ok? Tirarei a menorá do lugar dela. O menorá significa lâmpada, igreja. A menorá é uma igreja. Só que Jesus está falando que ele vai tirar a igreja de dentro da igreja. Jesus vai tirar a igreja de dentro da igreja. Veja que ele tem uma igreja dentro da igreja de Éfeso. E essa igreja é a menorá. E essa igreja é o que sustenta a igreja. E aí Jesus está falando, eu vou tirar a igreja de dentro da igreja de Éfeso. Eu vou tirar a menorá lá de dentro. Se você não se voltar do seu pecado, mas você tem isto a seu favor, você odeia a prática dos nicolaítas, você odeia falsas doutrinas, você odeia a perversão, você odeia
coisas, doutrinas infundadas, filosofias humanas, né? E aí Jesus diz: eu também odeio. Os que têm ouvidos ouçam o que o Espírito diz às comunidades messiânicas. Ao que vencer darei o direito de comer a árvore da vida que está no Gran Éden de Deus. É muito top, irmãos. É muito top quando a gente começa a meditar nisso. Porque Jesus está falando de menorá, Jesus está falando de comer um fruto, de voltar a ter vida. Ok? Ele está falando de uma igreja que ela está se esfriando, que ela está morrendo, e que se ela perseverar, além da lâmpada dela estar acesa, ela também vai comer do fruto da vida. Ok? Então a igreja de Éfeso era uma igreja que ela teve as suas fraquezas repreendidas. Deus ele fez uma promessa para os vencedores. Ok? E essa igreja, ela profeticamente é uma igreja que ela está inserida desde o primeiro século da era cristã até aproximadamente o ano 200 da era cristã. Vamos dizer assim, na nossa interpretação de que tipo de igreja que ela representa, foi a igreja do primeiro século, né? Existiam perseguições no primeiro século. Nero mesmo ele perseguiu a igreja no ano 65 depois de Cristo, mas a perseguição como um todo ela vai se estender por aproximadamente 260 anos. Mas a perseguição ela não era em todo o Império Romano. Existiam lugares em que o povo ele tinha liberdade de perseguir a igreja a partir daquilo que Nero falou e fez contra a igreja, mas eram localizadas as perseguições, ok? Somente aí no ano 200 depois de Cristo, que daí vai vir um decreto de Roma que realmente vai perseguir em todo o Império Romano, a igreja vai ser perseguida. Mas falando da igreja de Éfeso, o que ela representa? Ela representa a igreja do primeiro século. E na sequência, no próximo vídeo, eu vou falar sobre a igreja de Esmirna, né? E uma igreja que ela já está bem inserida no meio da perseguição. A igreja de Éfeso nem tanto, né? Mas Jesus ele faz muitas advertências para essa igreja de Éfeso, né? Porque ela era mais pegada à ortodoxia do que à devoção. Irmãos, devoção não é religião. Devoção não é religião. E às vezes nós nos perdemos na devoção. Às vezes nós não temos devoção, nós temos religião. Ok? E era justamente isso que estava acontecendo com a igreja de Éfeso. Ela não tinha devoção, ela tinha religião. Porque devoção é algo íntimo, particular e algo espiritual. Algo de dentro. Ok? Religiosidade não. Religiosidade, eu coloco Deus na minha agenda. Ok? Devoção não. Devoção é Ele em primeiro lugar em tudo na minha vida. Religiosidade eu coloco, eu consigo um lugar para Deus na minha agenda. Devoção não. Devoção é Ele estar comigo o tempo todo e tudo que eu faço é para a glória dele. E isso é o primeiro amor, meus irmãos. Você lembra quando você se converteu, que você fazia tudo para o Senhor? Tudo que você fazia, você apresentava a Deus, tudo que você fazia. Mas as coisas vêm. E o que mata a nossa devoção, acredite, é a nossa religião. E é isso que estava matando a igreja de Éfeso. A sua religiosidade, a sua formalidade, o seu automatismo. Porque a igreja de Éfeso ela já não se movia pelo amor. Ela se movia pelo aquilo que ela estava acostumada a fazer. No automático. Igrejas que se movimentam no automático. Isso não é devoção. Isso é religião. Então, fiquem atentos para isso. A nossa igreja, a igreja que você deseja, a igreja que você está inserido, não pode se mover pela religião, mas sim pela devoção, pelo primeiro amor. Volte a queimar pelo Senhor e acenda outros a queimar pelo Senhor. Amém? Vamos lá. Como eu falei antes, voltar ao primeiro amor é necessário, mas a gente tem que fazer uma retrospectiva da onde a gente caiu, em que momento que a gente deixou de ser de tratar o Senhor, de ter uma vida de devoção e passamos a ter uma vida de religião.
Deus, ele não quer formalismo. Deus, ele não quer formalismo. Deus, ele não quer uma menorá que esteja apagada ou que esteja se apagando. Por isso que ele fez essa advertência: eu vou tirar de você a menorá. Eu vou tirar as poucas pessoas que estão queimando ali dentro da tua igreja, as poucas pessoas que estão queimando, que essas são a minha igreja, que essa é a minha menorá, e vou colocá-la num outro ambiente. Porque se elas permanecerem dentro da tua igreja, igreja de Éfeso, elas vão se apagar. Elas vão morrer como você está morrendo. Então, antes que isso aconteça, se você não acender, eu vou tirar os que ainda estão acesos desse lugar e vou colocá-las num lugar que as pessoas estejam queimando. Olha que interessante isso, irmãos. A igreja do primeiro século, primeiro e segundo século. Ok? Glória a Jesus. E para a gente fechar essa parte da igreja de Efésios, o nosso vídeo já está com 20 minutos. A promessa que Deus fez para a igreja de Éfeso foi a seguinte: ao que vencer, dar-lhe de comer a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2, versículo 7. Enfatizar, é importante enfatizar que o vencedor não vence por seus próprios méritos, mas pelos méritos do próprio Cristo. Ok? E a gente não está com Cristo quando nós somos religiosos, nós estamos com Cristo quando nós temos uma vida de devoção a Ele, né? Então a nossa vitória está nele, né? E por que ele falou sobre a árvore da vida, a promessa da árvore da vida, justamente para a igreja de Éfeso? Porque, como eu falei no início do vídeo, a igreja de Éfeso estava inserida numa cidade, que é a cidade de Éfeso, onde tinha o templo da deusa Diana, e eles se banqueteavam, eles tinham seus banquetes. Ok? E aí o que Jesus ofereceu? Olha, eu tenho um banquete para vocês, mas não é o banquete que os efésios comem, é o banquete com a árvore da vida. Eu tenho, enquanto eles se alimentam de coisas vãs, vocês vão se alimentar daquilo que é vida. Ok? E Jesus, ele oferece esse fruto para uma igreja que está morrendo. E ele não quer que essa igreja morra. Ele não quer que essa igreja apague. Ele quer que essa menorá seja acesa e que as pessoas, ao comerem o fruto da vida, que é o próprio Cristo, que voltem a comer o fruto da vida, essas pessoas voltem a ter vida. Amém, queridos? Então era isso sobre a igreja de Éfeso, né? Apocalipse capítulo 2, né? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Marque esse vídeo, compartilhe. Eu não estou aqui para fazer propaganda, mas se ele fez bem para você, pode fazer bem para outras pessoas. Comente no vídeo, amém? Que Deus abençoe vocês. Eu espero vocês aí no próximo vídeo para falar sobre a igreja de Esmirna, ok? A igreja de Esmirna é uma igreja que ela está introduzida no meio de uma grande perseguição. E a gente vai ver que ela não tem nenhuma reprovação. Te aguardo no próximo vídeo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.